o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Caríssimos amigos, muito boa noite para todos. É sempre uma felicidade imensa nós estarmos reunidos junto a essa querida casa, mesmo que virtualmente, né, mais uma vez, para estudarmos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, fantástica, né, que é a doutrina espírita. Hoje, tendo a oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é realmente um momento sempre muito, muito, muito especial. Tá? Então, as nossas primeiras palavras são sempre de agradecimento, né, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos a essa casa querida, o Grupo Espírita Amadeu Ferrer. Né? Então, o nosso tema de hoje, que nós abordaremos, será a Porta Estreita, né, como está na nossa programação, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, né, 18º, itens 3 e 5. Mas para nós iniciarmos, né, a nossa reunião, vamos então fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos com a nossa família espiritual, junto à Casa Espírita, para realmente podermos comungarmos pensamentos, sentimentos, vibrações e estudarmos um pouco mais os teus ensinos através dessa doutrina fantástica que é a doutrina espírita, que tanto nos consola através, né, exatamente do esclarecimento. Que possamos aproveitar esses poucos minutos que estaremos juntos da melhor forma possível, fazendo com que as nossas vibrações, os nossos sentimentos, as nossas boas energias possam nos envolver, porque, como tu bem sabes, querido mestre, precisamos dessa força, desse amparo, mas que essas energias, com a mesma intensidade, possam chegar a todos os nossos irmãos da humanidade que delas estejam carecidos, para que com elas possam se reforçar e continuar essa jornada buscando a sua renovação espiritual. Sendo assim, felizes e agradecidos, e querendo estar hoje sempre envolvidos por ti, pelas tuas falanges benditas de paz, de luz, de amor e caridade, permita-nos em teu nome, em nome do mentor espiritual dessa casa, mas, sobretudo, em nome de Deus, darmos por iniciada a nossa Reunião da Noite. E que tua paz, mestre querido, permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, queridos amigos, vamos então começar o nosso estudo, né, desse capítulo, desse tema, né, a porta estreita. Né? É um tema belíssimo, belíssimo porque ele fala da nossa trajetória aqui no plano material, da nossa encarnação, né, em que nós encaramos, até pelo nosso próprio momento, né, que nós estamos, né, um momento de espírito de terceira ordem, no mundo de provas e expiações, encaramos ainda, né, a trajetória, a trajetória correta, aquela trajetória que nos levará à nossa transformação, à nossa salvação, né, à nossa transformação espiritual, né, como porta estreita. E aqueles caminhos que nós normalmente escolhemos que nos afastam, né, desse desiderato, né, desse objetivo, é a porta larga. Então, basicamente, o estudo vai falar isso para a gente, né? Kardec, ele coloca dois textos iniciais, né? Os dois primeiros itens, o 3 e 4, são uma passagem evangélica, mostrando exatamente esse ensino do Cristo, e depois ele vai dissertar para a gente, né? Mostrando exatamente como nós temos que ver, né, e entender, né, a vida e as oportunidades, né, que a vida nos oferece para a nossa transformação moral. Tá? Vamos lá, vamos ver o texto. O texto é pequenininho, então nós podemos ler e refletirmos juntos, né,
essas palavras, né, tanto do Cristo, retirado lá do Evangelho de Mateus e de Lucas, mas também, né, das explicações, né, de Kardec, mostrando, né, nos ensinando exatamente como nós devemos entender o texto, mas principalmente sentir a vida, né, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. E a gente também trouxe, né, mais 3 textozinhos, espero que o tempo dê, né, para que a gente diga, Emmanuel é sempre fantástico, ele faz 3 abordagens diferentes no mesmo texto, é aquela coisa, né, fantástica dele. E assim, que dá bastante reflexão para a gente, reflexões bastante importantes, né, para que esse tema fique bem forte assim, em nossas mentes, para que na nossa trajetória a gente possa aproveitar, né, essas infinitas oportunidades que a vida nos oferece e com outros olhos, né? Não como dificuldades, não como empecilhos, não, mas como uma oportunidade valiosa, realmente, de progresso, de crescimento espiritual. Vamos ao texto. Logo no item 3, os espíritos, né? O Kardec coloca ali um trecho de Mateus, né, retirada do capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram, né? Então está aí esse trecho anotado com anotações de Mateus, né? Então mostrando, né? Cristo mostrando para a gente a vida, né? Representada através dessa porta, e ele já coloca para a gente, né? Falando sobre a porta estreita e a porta larga, né? Uma que vai trazer, né, nos dar a condição da salvação, e outra que vai fazer com que nós nos percamos, né? Então ele coloca essa daí, mostrando dentro da nossa condição que, numa grande parte das vezes, escolhemos, né, a porta larga e não a porta estreita. E no item 4, já ele continua, né, dizendo para a gente o seguinte: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Né? Então, aqui também, o Kardec vai comentar sobre todos esses trechos, mas a gente percebe, né, na pergunta que fizeram ao Cristo, né, de que seriam poucos, né, os que se salvavam, porque ele fala isso, né, com poucos seguem, buscam a porta estreita, a maioria pede, vai pela porta da perdição, né? Então eles fazem pelo Senhor, serão poucos os que se salvam, né? E Jesus vem mostrando para ele, né, que dessa questão de nós nos entendermos isso, né, e nos esforçarmos, porque se realmente não houver o esforço, né, a gente, quando chegar na hora do testemunho, né, aquela questão, a gente não adianta, eu estudei, né, eu fiz isso, fiz aquilo, estive contigo, mas como é que eu estou com ele se eu não cumpro a lei, né, se eu não cumpro os seus ensinos? Então é o que ele mostra, olha, né, você teve a oportunidade, mas, né, preferiu, né, a lei do menor esforço. Né? E que a gente vai ver que essa lição mostra muito isso para a gente. Né? Ela ressalta essa lei, né, do menor esforço, que a gente sempre busca, infelizmente,
é algo que a gente ainda tem de não muito positivo, né? Que é a gente, em vez de buscar o esforço, né, os nossos esforços, fazemos o nosso melhor, né, realmente buscando conscientemente a nossa evolução, a nossa transformação moral, a gente deixa que as paixões, como ele coloca, né, aquelas nossas limitações ainda falem mais alto. E, em vez de nós promovermos a nossa renovação através dessas experiências e situações que a vida nos oferece, não. Nós não queremos essa. Nós queremos sombra e água fresca, né? Queremos nos afastar das dificuldades, nos afastar daquilo que nos força, né, a modificarmos, né? E a gente vai ver isso, né, no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente deixou aqui depois para a gente mostrar exatamente isso que ele fala para a gente, né? Dessa nossa dificuldade ainda de abrirmos mão dos nossos interesses pessoais. Ainda mais que nossos interesses pessoais eles não estão de acordo, né, com a lei, né? Eles estão ainda nessa muito vinculados à porta larga da vida. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar agora com um trecho de Lucas, que diz o seguinte para a gente. Ó. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino dos céus, e que vós, outros, sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Né? Esse aqui ele também mostra, está mais vinculado ao início do Evangelho, né, desse capítulo, quando ele traz aqui o festim de bodas. Né? Fala sobre a parábola do festim de bodas, muitos são chamados e poucos escolhidos. Tem até um trechinho final que ele diz isso, ó. No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar vestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei do Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras, fora da caridade, não salvação. Então, esse é isso. E ele aborda esses que tiveram com ele está aludindo que é o povo judeu, né, que a mensagem foi dada. Inclusive, eu estou até tímido aqui, porque quem fez o estudo da semana passada foi a Nádia, né? Então, depois de você vir depois da Nádia, a gente fica um pouco tímido para tecer qualquer comentário, né? Que Nádia é maravilhosa, querida amiga nossa, né? E está sempre com a gente, inclusive aqui na nossa casa, fazendo estudo, e que a gente gosta muito. Né? Então, a gente fica um pouco tímido. Mas ele já fez esse estudo para a gente, explicando todas essas questões, né? E que ele está aludindo aqui àqueles que tiveram, né? São os primeiros chamados, né? Por isso que os últimos que vieram aceitaram. Então, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Ele coloca em relação àqueles que tiveram a mensagem primeiro e que não, né? Quiseram, não aceitaram, né? E os que vieram depois, né? Sim, aceitaram. Então, para esses, né, está reservado aí o progresso, o crescimento e a evolução. Os outros ainda, né, só na medida que forem aceitando, né, espero que todos aqueles do passado, que muitas vezes fomos nós mesmos, né, já estamos aqui aceitando. Né? Vamos combinar com as nossas dificuldades, obviamente, mas estamos a caminho. Né? Aí Kardec, ele vem comentando isso para a gente, né, nos esclarecendo da porta. Logo no primeiro parágrafo, ele deixa bem claro isso para a gente, né, da porta larga e da porta estreita. E que, inclusive, no texto, né, do Cristo, ali no texto de Mateus, também está bem claro. Mas Kardec coloca para a gente aqui com todas as letras. Ele diz o seguinte: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, tá? Coisa a que poucos se resignam.
é o complemento da máxima. Muitos são chamados e pouco os escolhidos. Né? Então, aqui, nesse parágrafo fantástico, né, que Kardec coloca para a gente, ele mostra exatamente isso. Mostra o que é a porta larga, o que é a porta da perdição, ou seja, dos atavismos, aqueles que de nós ficarmos realmente ainda presos aos nossos vícios. Não? Porque as virtudes, a gente sabe que há virtude, está até no livro dos Espíritos, há virtude no momento em que eu luto contra os meus vícios. No momento em que eu estou lutando, eu estou criando virtude. Eu estou gerando virtude porque eu estou lutando contra. Né? Então, no livro dos Espíritos, há virtude sempre quando você luta contra suas más tendências. Há virtude. Tá? E a maior virtude, que também está no livro dos Espíritos, diz o quê? É quando nós lutamos contra o nosso interesse pessoal. Esse é fantástico. Você abrir mão dos seus interesses pessoais em prol do seu semelhante, sem interesse, sem nada, só fazer o bem. Tá? Então, e aí é complicado, porque nós temos ainda dentro desse nosso processo evolutivo alguns vícios complicados. Né? E o maior deles é o egoísmo. Né? Inclusive, vamos pegar aqui no egoísmo, eu não sei se eu tenho ele aqui em algum lugar. Deixa eu pegar aqui, é o último. Tá lá no capítulo 11. Tá? Eu tirei até um trechinho aqui, o trechinho do capítulo 11, que diz o seguinte, vamos lá. O que ele diz? Diz assim, ó, egoísmo, item 11. Tá? Onde está ele? Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Está aqui. Acho que ele fica melhor aqui. Item 11. Diz assim lá. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-la em si, certos de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, quando se fala de porta larga, a gente está falando disso aqui. A gente está falando de quando ele coloca da perdição, porque cada desses vícios que nós fazemos, o maior deles é o egoísmo, né? Ele vai de encontro, né? Ele bate, ele se choca exatamente com aquilo que a gente precisa, né? Que é abrir mão dos nossos interesses pessoais para gerar virtude. Né? E aí, esse é o caminho, né? É o caminho da porta estreita. Né? A porta estreita é isso, é você estar constantemente, por isso que Emmanuel tem um dos textos de Emmanuel chamado Tempo da Regra Áurea. A gente pode, se der tempo, a gente dá uma olhadinha nele. Ele faz exatamente todas as situações de que nós temos das nossas relações, sempre visando o próximo. Eu quero para mim o que eu quero para o outro. Ele coloca N situações mostrando isso. Essa é a regra áurea. Então, ou seja, esse caminho, essa porta, né, que é a porta estreita, por isso que ela é árdua ainda para a gente. O texto vai falar isso, tá? Ela ainda é pela nossa própria condição ainda, sem demérito. Nós estamos a caminho, nós estamos iniciando a nossa jornada, né? Então nós temos ainda uma série de dificuldades, né? Mas nós estamos vencendo essas dificuldades, né? Estamos aqui refletindo, buscando nossas atitudes sempre, tentando, né, sempre fazer o melhor conscientemente. E quando a gente não consegue, dá aquela coisa, não, vamos lá, e retornamos e vamos tentar fazer sempre bem. Então, esse é o caminho.
Tá? Mas a gente tem ainda essa dificuldade bastante grande devido aos atavismos, egoísmo, pela nossa própria situação ainda de espírito de terceira ordem, né? Sem demérito, sempre falo isso, sem demérito. Nós estamos a caminho, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo. E, logicamente, dentro desse estágio, isso ainda a gente acha que é difícil amar. Né? Por causa do interesse pessoal, eu quero o meu primeiro. Então tem essa dificuldade ainda. Olha, não pode ser. Jesus me falou, né, que o jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Porque é a lei, né, e o amor. Isso não pode ser pesado para ninguém. Mas para a gente ainda tem essa dificuldade. Nós temos essa dificuldade, né, que a gente está lutando e já modificando isso. Né? Nós estamos já modificando isso. Né? A nossa análise tem que ser dentro do nosso estágio. A gente não pode fazer análise com aqueles espíritos que estão lá em cima, porque aí vai dar depressão. A gente não está lá. Dentro daquilo que nos cabe, a gente está vendo que a gente está fazendo progresso nesse sentido. Né? Porque nós já entendemos, nós estamos buscando, nós estamos despertos, como diz o João de Anjos. Né? Nós estamos adormecidos, nós estamos despertos, querendo. Mas está errando, sim, porque ainda temos algumas dificuldades, mas há a vontade, né, dessa luta contra o homem velho. Opa, então estou gerando virtude, sim, com certeza, todos nós. Né? Então, por isso que ele coloca aqui para gente, largue a porta da petição, porque são numerosas as paixões. E a gente sabe, se a gente for pegar no livro dos Espíritos Paixões, inicialmente a paixão é negativa. Né? Na gênese, né, dessa condição, né, desse sentimento, desse estado de espírito, né, a paixão, ela é nos dada para quê? Até como um elemento propulsor de dinamizar a nossa vontade. Está, né, lá no texto do Livro dos Espíritos. Ela deixa de ser positiva e começa a ser negativa quando você perde domínio, ela te domina. Aí complica. Ele dá até o exemplo, o espírito dá o exemplo do cavalo, né? do corcel. Quando você domina o corcel, ele é ótimo, mas se o corcel começa a dominar você, aí ele fica perigoso. Tá? É a paixão. Então, a paixão, ela inicialmente, ela não é ruim, ela te movimenta, mas quando ela começa a se tornar um vício, né? Os vícios são essas paixões exacerbadas, que elas te dominam, você já não domina mais ela. Tá? E ele coloca aqui, são essas que ele está falando, as paixões mais, paixões mais. E por que o número o maior número envereda pelo caminho do mal? Né? Por que o caminho do mal? Vamos fazer essa leitura, né? É o caminho da ignorância. Né? Logicamente, que o caminho que a gente foge da lei, né? A gente vai para aquilo que a gente está acostumado ainda, que não vai fazer que não nos afasta o quê? Da transformação. A transformação dói. Então, não dói. Você abrir mão daquilo que você está séculos ali curtindo, né? Hábito adquirido, você tirar um hábito adquirido, e a educação é para isso, né? Mudança de hábitos, você trocar o hábito que você tinha vicioso, né, por um hábito, né, diferente, um hábito nobre, né, alguma coisa que realmente vai te fazer crescer, né, ver o mundo de forma diferente, sentir diferente, é complicado inicialmente. Então, como a gente fala, para a gente ainda essa porta é estreita, mas um dia ela vai se alargar. No momento em que nós vamos nos desenvolvendo, ela se amplia. Tá? Ela já não é mais uma porta estreita. Tanto que nos mundos mais evoluídos que a Terra, não tem mais essa visão, porque não há vicissitude. A gente pode fazer até um paralelo assim do conhecimento. Vamos fazer como conhecimento. Quando você conhece alguma coisa, aquilo você não te tira o sono. Mas quando você desconhece, você tem dificuldade, aquilo é uma paredão, né? Uma montanha na tua frente, você não consegue transpor. Né? Você acha que é uma coisa, mas quando você aprende, você vê que aquilo é tranquilo. E dentro das questões morais também. No momento em que nós vamos, né, nos desenvolvendo no amor, realmente, ou seja, adquirindo todas as virtudes necessárias, humildade, né, benevolência, indulgência, todas elas, né, para que eu gere esse amor não vai surgir sem elas. Né? É uma coisa que a gente sempre fala, sempre se repete,
porque a gente fala no amor como fosse uma virtude separada. Não é. A virtude é a união de todas as virtudes. Então, e o start dela, a gente sabe que é a humildade. Tanto que o Cristo bate na humildade o tempo todo. A humildade. Então, a gente lida essa questão da humildade, porque com a humildade eu começo a ver o outro como meu irmão, não estou em cima, não vejo de cima, eu vejo ombro a ombro, olho no olho. Tá? Eu me desnudo, eu não tenho preconceitos de forma nenhuma, então é aquela coisa, né? Então você começa com humildade, aí você tem a benevolência, a indulgência, né? O devotamento e a abnegação que o Espírito de Verdade coloca. Guardem essas duas palavras, né? Abnegação e devotamento, né? Porque está diretamente ligado com essa questão de abrir mão dos nossos interesses pessoais. Você se dedica ao outro, você pensa no outro primeiro. A abnegação e devotamento é isso, né? Então, só nesse parágrafo dá isso para a gente fica assim, maravilhado e refletindo o seguinte, isso, que eu não posso ver as vicissitudes da vida como uma porta, sabe, um obstáculo. Eu tenho que ampliar essa porta, tenho que vê-la de forma diferente. Né? Estou vendo ela estreita agora porque eu tenho as minhas dificuldades, eu estou lutando ainda contra um homem velho. Mas eu sei que é por ela que eu tenho que ir. Eu não quero ler do menor esforço. Inclusive, tem um texto do Segundo Testemunho, é fantástico, Muralhas. Se a gente vai ver, se a gente vê na íntegra ele, porque é fantástico e mostra exatamente isso para a gente. Mas vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões. Tá? Vamos lá que Kardec diz para a gente. Diz assim, vamos no segundo parágrafo. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Logicamente, claro, dentro da nossa trajetória, tá, a gente ainda tem essa dificuldade, mas essa porta estreita, que poucos entram, com nossos, muitos entrarão, e só vai existir ela, porque nos mundos evolutivos só existe porta larga. Não existe mais porta, ou seja, a porta estreita se tornou larga. A porta larga, negativa, a porta da preguiça, né? Da indiferença, dos sentimentos egoísticos, isso não existe mais. Essa porta foi abolida. A única porta que existe ampla é essa porta que, no passado, ela era estreita, mas através do nosso desenvolvimento, ela se ampliou. Então, isso que está falando, é sentido que a gente vê isso. Hoje ela está estreita, mas um dia ela será ampla e todos entrarão por ela. Todos nós somos espíritos, né? Somos simples, ignorantes e perfectíveis. Todos nós chegaremos à perfeição. Então, esse é o caminho, essa é a trilha que todos nós temos que perceber. Por isso que ele diz isso. Então, a gente entender que isso aí é transitório não só, mas nós podemos transformar, que na verdade quem transformará e ampliará essa porta somos nós. Ou seja, dentro do nosso desenvolvimento, nós vamos acabando, porque a gente sabe que, por exemplo, a miséria material do mundo ela existe por quê? Porque existe o egoísmo. Se a gente abolir o egoísmo, esse monstro devorador de inteligências, como diz o texto, nós vamos, com certeza, acabar com essa situação. Não vai ter mais essa miséria. Né? A material, a moral menos ainda, porque não existirá belicosidades, né? Brigas, dissidências, porque não vamos nos respeitar, vamos querer o bem. Né? Então, esse é o processo. Por isso que ele diz isso. É momentaneamente. Né? Esse é o estado da Terra, ainda é um mundo de provas e expiações com respeito a essa ordem, mas a gente está evoluindo. Nós estamos, inclusive, já num processo de transição para um mundo de regeneração. Por esse despertamento que todos nós estamos tendo. E essa luta íntima, como diz lá, né, o texto do egoísmo, é uma briga incessante, uma briga feia, uma briga danada que a gente tem que ter conosco mesmo, né, em relação a
extirparmos de nós, né, esse monstro devorador, né, de inteligências. Né? E aí, no último parágrafo, está lá, Kardec diz o seguinte para a gente: ó, todavia, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte? No presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante dos seus passos? Por que essa porta tão estreita que só muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo, com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das massas do Cristo. Então, que é nesse parágrafo último, ele alude, né, que para a gente entender essa porta estreita, né, porque poucos, né, como tivesse privilegiados, não existe privilégio, é para todos, né? Mas por quê? Porque com o pensamento, com a visão da unicidade da existência, das religiões tradicionais, né, você tem as penas eternas e a unicidade da existência. O espírito foi criado na concepção, tá? Ele não tem pré-existente, não tem reencarnação, tá? E depende dele, nesse trecho de vida, angariar, né, condições para ir para o céu ou para o inferno. Né? São as penas eternas. Então, dentro dessa visão, realmente é catastrófica a situação. Né? E você fica vendo, poxa, então como é que a gente vai conseguir entrar nessa porta? Como é que a gente vai conseguir fazer essa transformação? Na universidade de existência é impossível. Ele fala, não dá. Inclusive, alguns, fazendo um parêntese, já até comentamos isso uma outra vez, mas tem um determinado filósofo atual que ele diz isso, que o cristianismo é uma utopia. É utopia. Tá? Ele é ateu, ele se diz ateu, né? E é uma sumidade, é um dos nossos maiores filósofos da atualidade brasileira. Né? E ele fala isso, né, que é uma utopia. Mas por quê? E eu, inicialmente, poxa, não vou ler mais ele. É aquela coisa, esse cara está falando besteira. Não, ele está certo. Porque, como ele é ateu, tá, ele está pegando, e realmente o cristianismo, se você for ver, se você se transformar dentro do evangelho, dentro das leis, né, de amor, né, que o Cristo traz para a gente, numa encarnação, é impossível. É utopia. Ninguém vai conseguir. Por isso que existe hipócrita dessa. Ele até fala isso, sobre isso que o pessoal falseia bastante. Porque não tem como, dentro da realidade, você fazer essa transformação. Logicamente, a unicidade não é. É o que Kardec está colocando aqui. Mas se você for ver essa colocação, né, dessa busca da porta estreita, dentro da condição atual, poucos vão passar. E quem passa é privilegiado. Né? Mas isso por causa da unicidade existente. Mas entendendo, né, da anterioridade das existências, ou seja, nós não fomos criados agora, temos experiência, trazendo nossa experiência e teremos outras tantas oportunidades, aí a coisa muda de figura. Aí você vê que é possível, sim. E aí a gente começa a entender, trazer essa condição para dentro da nossa condição atual, dentro daquilo que a gente pode fazer, porque é o que é pedido. Em momento nenhum, a espiritualidade pede algo que esteja fora do nosso alcance. Jesus mesmo diz, né? Não bota cargas maiores nos ombros de ninguém. E o pedido é sempre para que nós façamos o nosso melhor dentro do nosso estágio evolutivo. Né? A nossa leitura, senão a gente vai fazer a leitura do filósofo ateu lá, né? Que olha, é impossível, não dá. Numa encarnação, numa vida só, como é que eu vou me transformar desse jeito? Né? Não tem como. E até achei importante que ele não é hipócrita. Ele diz mesmo, porque ele podia dizer, não é possível, se você for isso, for aquilo, se acreditar assim, assado, não. Ele diz, aqui não é possível. E ele vê que realmente fazer uma transformação moral dessa não é brincadeira, numa única existência. E Kardec fecha esse estudo para a gente, mostrando isso, para que a gente possa entender, né, esses esforços que nós temos que fazer, que são extremamente possíveis. Temos que parar, é difícil nada.
a situação que a vida nos oferece, ela nunca é difícil. Tá? A dificuldade está na nossa capacidade e na nossa visão, muitas vezes, nem é de capacidade, é de visão. É dentro, ou seja, das paixões do homem velho ainda que não quer fazer as transformações necessárias. Se torna difícil por isso, porque a situação não tem nada de difícil. É extremamente possível, sim, dentro do nosso, vamos dizer, dentro do nosso estado evolutivo, dentro daquilo que nos cabe. Né? E ele coloca. E a gente tem que começar a ver a vida dessa forma. Né? Como a gente começa a ver, né, essa porta estreita, porque ela vai realmente dar condições da gente poder fazer aquilo que a gente veio para fazer, porque a reencarnação é para isso. Se a gente for ver lá em objetivo da encarnação, está isso. Ela veio para que nos dá da vida para que nós nos desenvolvamos, ou seja, um aprendizado contínuo. A porta larga significa o quê? Você estacionar, você não querer fazer as transformações. Então, ela é totalmente, né, contra, né, ao contrário do objetivo da vida. Porque o objetivo da vida é esse. E quando a gente começa a ver isso, a gente já não se prende mais às vicissitudes, às dificuldades. Não tem isso. Nós vamos transformar tudo em o quê? Em oportunidades valiosas. Valiosas. Conversávamos com um parente um dia desse, né? Você sabe que em família você sempre tem aquelas coisas que a família no mundo de prolificações são espíritos que se reúnem para poder se ajustarem, né? E porque aí tem as reclamações por causa disso, por causa daquilo, porque não posso falar nada, porque tem sempre um comentário. Ora, que maravilha! Que maravilha! Você vai se educar, né, a dizer o que tem que ser dito, no momento que tem que ser dito, né? Ter consciência, né? E exercitar a paciência com o outro, mostrando que o outro muitas vezes não tem, né, essa mesma consciência. E você vai perceber e o outro vai estar te dando uma oportunidade de você exercitar essa paciência, de você sentar a benevolência, a indulgência, né? Porque se para que a gente possa fazer o exercício, tem que ter a situação. Aí a espiritualidade nos coloca no cenário, nas relações que nos dão essa situação, nos dão possibilidade do exercício. E a gente não quer exercício. Se eu não tiver exercício, como é que eu vou exercitar uma virtude se eu não tenho o meio, né, um ambiente próprio para exercitá-lo? E a gente foge. E tão interessante, a gente foge uma porta larga, perdendo oportunidade valiosa, porque é na porta estreita, ou seja, nessa porta, que a gente vai ter o que é as relações, as situações necessárias para que a gente possa se desenvolver e lutar, né, contra o homem velho, né, contra as nossas inferioridades que a gente ainda tem naturalmente, né, os nossos vícios adquiridos, né, o que são os vícios? Os hábitos adquiridos aí durante séculos e séculos, né, se tornaram a nossa segunda natureza, né, aquilo porque a gente vivenciou isso muito, faz parte da gente ainda. E essas situações, quando nós encaramos, né, a vida com esse olhar, a gente vai fazer esses exercícios fantásticos, né? E que vão realmente dar um impulso, nos impulsionar nessa estrada, né, de progresso e de crescimento. Nós já passamos muito do tempo, então nós vamos ter que terminar agora. Só para terminar, antes, deixa eu só fazer a leitura de um dos textos de Emmanuel. E eu não vou nem falar da regra áurea, eu vou falar só da Muralha do Tempo. Tá? A Muralha do Tempo é um texto fantástico, que ele fala exatamente isso para a gente. Ele diz assim: ó, e nos referindo à semelhante afirmativa do mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Tá? Então, está ali a porta que vai dar para você passar. Né? Porta, deste modo, é a peça arquitetônica encontradiça em parede, muralha e veículos, permitido, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam?
sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. Olha que imagem linda que Emmanuel coloca para a gente. A porta estreita revela o acervo espiritual que nos permite marchar a senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Essa é a porta estreita, né? Através do dever, né? Ali, buscando o crescimento. Você aproveita o tempo. Tá? A porta larga nos expressa o desequilíbrio, né? No desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Ou seja, deu oportunidade de fazer, a gente, não estou afim, não quero, assim não gosto. E aí, não aprendi. Se eu não aprendi, tem que voltar para aprender. Né? Perco tempo. Né? Aquém da muralha, o passado e o presente. Né? Aquém. Né? O passado e o presente. Está aqui. A muralha está aqui, aquém. O passado e agora. Além da muralha, o futuro e a eternidade. A gente tem que estar, né? Depois, a gente tem que passar dessa muralha. Essa porta a gente abrir e passar por ela. Né? Porque a gente quer o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira de hoje. De lá, a colheita de amanhã. A travessia de uma das portas é a ação compulsória para todas as criaturas. A vida nos parece isso. Nós estamos sempre atravessando as portas. Qual porta que a gente quer atravessar? Essa é a nossa escolha. Livre-arbítrio. Tá? Porta larga. E aí é bacana que ele coloca para a gente. Olha só. A porta larga. Entrada na ilusão. Saída pelo reajuste. Você entra na ilusão e sai no reajuste. Porta estreita. Você sai do erro e entra na renovação. Né? É o momento que você pega o caminho correto. Né? O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares conforme atravessamos a muralha. Pela porta de serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola no momento a momento. Por milênios temos sido viajores do tempo, ir e vir pela porta larga nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo as abençoadas lições da porta estreita, a bem dizer dos empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas de felicidade maior. Lindo demais. Emmanuel é fantástico. Né? Então é isso. Né? Então é aproveitar essa oportunidade e buscar sempre aquele caminho, né? Aquela porta e o tempo para a gente estar sempre aprendendo e se desenvolvendo, sendo útil, né? Cumprindo com os nossos deveres. Queridos amigos, desculpe, passando do tempo, mas a Shirley com certeza vai dar um jeitinho, dar uns cortezinhos. Né? Ela sempre nos ajuda nesse momento. Né? Então, nosso muito obrigado pela oportunidade de estarmos refletindo juntos, né, esse tema, né, maravilhoso, importantíssimo, né, das nossas vidas, né, e que realmente nós possamos continuar, né, vibrando e refletindo sobre ele, porque com certeza o Evangelho ele é de todo dia. Não uma literatura que a gente fala que bonito, não. Ele faz parte da nossa vida. Então vamos fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa que tivemos de estarmos reunidos com nossos queridos amigos, nossa família espiritual, para estudarmos um pouco mais dos teus ensinos através dessa doutrina fantástica que é a doutrina espírita. Que possamos realmente colocarmos em prática todos esses ensinamentos, né? Estarmos bem conscientes e despertos nas nossas relações diárias para que possamos, como a nossa mensagem da noite nos deixou, né?
estarmos assim vibrantes e realmente buscando essa porta estreita, né, da nossa vida e fazendo com que ela se amplie cada vez mais, né, através da nossa compreensão dos verdadeiros objetivos, né, que todos nós temos que buscar. Que a tua paz e teu amor, mais querido, permaneça em nossos corações hoje, agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez, né, nosso muito obrigado, né? Uma excelente noite para todos, né? Até a próxima. Um grande abraço. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!